Olá, amigos do Brasil, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de comemoração à Semana da Criança. Estamos aqui para iniciar as orientações sobre proteção das crianças. Seja bem-vindo, falaremos hoje sobre os sinais no comportamento das crianças, como devemos estar atentos aos comportamentos, às atitudes das crianças e adolescentes. Você sabe, não é? Que o melhor presente que nós podemos dar para as crianças do Brasil é uma infância protegida. E eu sei que o tema da proteção é muito importante, mas muitas pessoas, vamos dizer assim, não veem o perigo, né? Vocês lembram que algumas lives atrás eu mencionei para vocês a seguinte indagação: qual que é a serpente mais venenosa? Você já parou para pensar? Aí você vê aquelas serpentes lá da Ásia, mamba negra e tantas outras aí, coisas terríveis, né? Aí você pensa assim, não, é a mamba negra, é o veneno mais poderoso. Mas será que ela é a cobra mais perigosa? Eu quero dizer para você que a serpente mais perigosa que você não vê, porque é essa serpente que vai te picar. Portanto, o fato de não estarmos atentos, e a primeira live foi isso, a atenção, né? A atenção é a mãe de todas as proteções, estar atento. E hoje nós vamos falar exatamente sobre os sinais que muitas vezes, para pessoas desatentas, passam despercebidos. As pessoas não percebem aquele sinal, porque só quem está treinado e atento vai poder perceber os sinais. Tudo bem? Então essa será a live de hoje. Vamos esperar um pouquinho, seja bem-vindo. É um sábado, né? Mas é a Semana da Criança, então a gente faz esse sacrifício de falar aqui para vocês, de estar aqui levando a vocês um conhecimento. Eu repito a vocês, não é? Lives, palestras, são tijolos. Tijolos sozinhos não fazem obra, né? Se você despejar um caminhão de tijolos numa obra, a obra continua inacabada. Somente quando esses tijolos fazem parte de um projeto e então começam a formar paredes, quartos, etc., é que a obra se concretiza. Então, palestras, cursos, lives são como tijolos. Eles têm que fazer parte de uma obra, de um projeto. E é isso que a gente pretende, que você não fique limitado a ouvir, a fazer cursos. É preciso colocar em prática o conhecimento. E aí eu já avisei a vocês, os cristãos têm um lugar de um projeto Cristãos pela Infância. Você pode entrar no blog www.cristãospelainfancia.com.br. É o blog onde eu executo e oriento diversas cidades do Brasil a restabelecerem a ordem, a protegerem crianças e orientarem famílias. Cristãos pela Infância. Eu não vou conseguir digitar aqui. Se alguém conseguir, digite, por favor. cristãospelainfancia.com.br. E ali você terá videoaulas, você vai ter textos de formação e você vai ter a visão do projeto, o que pretendemos com isso. É muito importante olhar também a conquista da cidade, a conquista da sua cidade. Então é isso. Então acho que já está em tempo, já vou começar a nossa exposição. Hoje nós vamos falar sobre os sinais no comportamento de crianças e adolescentes. Sinais, ou seja, atitudes, comportamentos de crianças e adolescentes que devem ser investigados, porque essas atitudes ou comportamentos podem revelar situações ocultas, inclusive abusos sofridos ou o assédio de abusadores. Você sabe que quando a criança sofre algum tipo de aproximação hostil de um abusador, essa criança ou adolescente percebe a aproximação de quem lhe quer mal, de quem lhe quer fazer o mal. E essa percepção da criança ou do adolescente, mesmo antes de sofrer o abuso, faz com que a criança tenha um comportamento, tenha atitudes, porque ela não sabe exatamente o mal que o abusador quer fazer com ela muitas vezes. Ela só percebe um olhar de maldade,
ela percebe uma aproximação estranha, e aí a criança toma atitudes, muitas vezes inconscientes, atitudes que a criança ela não deseja dizer para ninguém que está tendo aquele receio ou está sofrendo aquele abuso, mas inconscientemente ela começa a agir de uma forma que ao observador treinado e atento vai ficar muito claro alguma coisa errada acontecendo. É disso que vamos falar hoje. Comportamentos de crianças e adolescentes que merecem ser investigados. É claro, eu vou falar de uma maneira não profunda, porque uma live não permite aprofundar os temas, até porque são muito complexos mesmo. Mas eu vou querer chamar a sua atenção aqui para esses contextos, e é isso que nós queremos. Pais, mães, professores, líderes de ministério infantil, assistentes sociais, atentos e treinados. É importante isso. Então, como sempre você sabe, nós vamos separar uma fase muito especial, que é a primeira infância. Primeira infância. Crianças de até 6 anos de idade. Essa é a fase chamada primeira infância. Na primeira infância, a criança tem comportamentos muito peculiares. Eu gostaria que você estivesse atento a algumas questões ligadas a essa fase tão especial, porque na primeira infância a criança está num desenvolvimento psicológico, afetivo muito inicial, seja no primeiro ano de vida, seja no 5º ano de vida, a diferença é grande, mas é um contexto em que a criança muitas vezes não tem condição de verbalizar suas emoções, não tem condição de transmitir o seu pensamento. O pensamento ainda está amadurecendo, a forma de ver o mundo, como descrever as coisas, o que é certo, o que é errado. Então, a criança está muito influenciável e ela não consegue ainda descrever os seus sentimentos, tampouco os fatos que estão à sua volta. Em alguns casos, especialmente até o 2º ano de vida, a criança sequer ainda tem a habilidade da fala organizada. Então, nós precisamos estar atentos a esta fase. E alguns comportamentos são muito, muito importantes. A criança, na primeira infância, ela pode ter um comportamento muito peculiar. E esse comportamento que eu vou narrar para vocês agora está ocorrendo muito com crianças de 2 e 3 anos. Roer as unhas. A criança que começa a roer as unhas pode ter várias causas para esse hábito, para essa atitude. Observar os pais, por exemplo. O simples fato da criança observar a mãe ou o pai roer as unhas pode levar a criança a roer as unhas. Nós já vimos, questão da fragilidade psicológica, que as crianças elas são miméticas, elas replicam, reproduzem os comportamentos que elas assistem, seja em vídeos, seja em filmes, ou seja em ambientes que elas frequentam. Então a criança se apropria de comportamentos e passa a agir conforme vê ou convive. Então pode ser uma origem, só que muitas vezes a criança que rói unhas, eu estou me referindo a crianças de 2, de 3 anos de idade. Isso pode significar também que essa criança está num ambiente em que ela está exposta a algum tipo de tensão, abuso ou violação de direito. E aí você deve estar atento a esse perfil de comportamento de crianças muito novas roendo unhas. Nós sabemos que há um tipo de ação muito especial, que é a autoflagelação. Você já deve ter ouvido esse termo, autoflagelação. Olha aqui, nós temos aqui a Laís dizendo: meu filho passou a roer as unhas agora, com 8 anos de idade. Então é fundamental, Laís, que você identifique quando começou e que você procure identificar naquele tempo em que começou a roer unhas, que situações o seu filho estava lidando. Olha, não pergunte para ele por que ele está roendo unhas. É um comportamento inconsciente. Pode ser uma ansiedade, pode ser, infelizmente, bullying. Atenção, atenção. O bullying, ou seja, um sentimento de menosprezo da criança decorrente de uma ação de um grupo, reiterada ação de isolar, de agredir, de humilhar,
A criança que sofre o bullying pode começar a roer unhas, inclusive crianças pequenas, tá, gente? É um dos motivos de muitas vezes crianças muito novas começarem a roer unha, é porque elas são isoladas ou humilhadas na escola. Você sabia que crianças muito pequenas podem formar grupinhos e excluir uma outra? Não tem nada a ver aí com preconceito, não. Coisa de criança mesmo. Coisas do convívio. E isso ocorre. Essa criança que é isolada, ou é humilhada, ou até agredida pelos coleguinhas, essa criança tenderá a ter comportamentos, dentre eles, roer as unhas. Olha que interessante. A gente podia falar aqui um dia inteiro sobre roer as unhas. Por quê? Eu ia comentando com vocês que parece que essa live vai ser sobre roer as unhas, hein, gente? Porque tem muita coisa para falar sobre isso. Eu vou dizer por quê. Um dos comportamentos importantes da gente investigar em crianças e adolescentes é a autoflagelação. O que é autoflagelação, gente? É quando a criança ou adolescente fere o próprio corpo, deliberadamente, intencionalmente. Seja por meio de estiletes, cortando o braço, seja... Olha uma autoflagelação comum com as meninas, arrancar os cabelos com as mãos. Aqui certamente alguém já viu isso, né? Se você já viu esse comportamento de meninas, de arrancar o cabelo com as mãos assim, sabe? A ponto de ficar mesmo sem o cabelo no lugar onde ela puxa. É muito frequente isso. Meninas arrancarem os cabelos com as mãos. Essa atitude é uma autoflagelação, amigos. Olha, e uma forma de autoflagelação, é aqui que eu quero chegar, é roer unhas. E nesse caso eu digo, roer unhas compulsivamente. Aqui é um comportamento peculiar. Não é roer unhas apenas. Olha, a Bárbara está dizendo que já viu a questão de arrancar os cabelos, meninas que arrancam os cabelos com as mãos, não é isso, Bárbara? Puxando o cabelo, meninas, especialmente adolescentes. E aí eu quero dar uma mensagem para vocês. Não é que todas as vezes que a menina adolescente arranca os cabelos, que ela foi vítima de abuso, mas está muito ligado ao abuso sexual. Essa autoflagelação. Isso, né, Bárbara? A Bárbara já lidou com isso. Então veja, mas não será nosso alvo hoje, até pode ser, né? Mas agora estamos falando sobre roer unhas. Então roer unhas na infância pode estar ligado a bullying, a criança pode estar sofrendo bullying, e atenção, bullying não é só na escola, não. Bullying pode acontecer na igreja, bullying pode acontecer na família, primos, famílias maiores, não é? Em que primos isolam, humilham um primo determinado. Isso pode acontecer na família também, pode acontecer na vizinhança. Sabe aquela turma de amigos? Pode o grupo começar a praticar bullying com um determinado. Então na rua da sua casa, cuidado, pode acontecer bullying ali. Crianças deixadas à própria sorte, sem um adulto orientando, que é o que ocorre muitas vezes em escolas, em igrejas, é absurdo, é muito frequente a ocorrência de bullying. É o isolamento, ninguém conversa com aquele menino ou menina, por diversos motivos, gente. Não é só maldade, assim, a falta de orientação gera isso também. Então atenção, é bom a gente estar atento com isso. Porque muita gente pensa, bullying só ocorre na escola. Nada disso, nada disso. Você está redondamente enganado. O bullying acontece em famílias, anote isso. Acontece em famílias, ocorre em condomínios, nas ruas, em igrejas. Tudo bem? Isso, então, a Clau aqui está dizendo, é isso mesmo, roer unha muitas vezes. Agora veja, roer unhas compulsivamente, que já é quando sangra, já que ela roeu as unhas, que é extravagante, né? E esse aí já tem que ser investigado com muito mais rapidez e urgência, viu? Porque aí configura autoflagelação. Normalmente nas fases iniciais, aqui a Francisco está dizendo, tem uma amiga que rói unhas mesmo depois de adulta. Segundo ela, ela teve uma infância e juventude muito conturbada por problemas familiares, sem dúvida. Eu quero dizer para vocês que essa questão com os adultos, não tenho dúvida em dizer isso para você,
Não é que tenha sido sempre na infância, mas os adultos que roem unha geralmente tiveram problemas na infância. E a questão aqui é que muitas vezes até foi resolvido o problema, mas não foi solucionado o hábito. E aí, veja, houve uma transferência. A criança ou adolescente começa a roer unha por um problema específico. Aquilo passa a ser um hábito, vamos dizer assim, uma ação automática diante de situações de conflito, rói unha. Diante de situações de ansiedade, rói unha. Então, o roer unha acaba sendo um escape para situações de estresse, de ansiedade, de tristeza, de medo. Então, é preciso analisar caso a caso, gente. Não enquadre ninguém em escaninhos. Não faça isso, tá? É uma tendência de quem tem muita experiência colocar as pessoas em escaninhos. E isso a gente não pode fazer. Tem que investigar cada caso para buscar a origem, os fatos. Tudo bem, pessoal? Então, falamos da roer unhas aqui. Praticamente já foram aí 15 minutos só de roer unha. Tem muito mais para falar. Teria muito mais a falar. Mas eu quero falar, então, primeira infância. Muita atenção com as crianças que roem unha de 0 a 6 anos. Crianças de 0 a 6 anos. Crianças que roem as unhas. Crianças que têm aversão a determinados ambientes. Eu quero deixar claro para você que pode ter vários motivos para a criança não querer, por exemplo, a companhia de um adulto ou ir na casa de alguém. Mas atenção, quando a criança tem uma aversão automática, instintiva a pessoas, alto lá. Também é um comportamento a ser investigado, a ser observado. O que os pais e mães muitas vezes fazem? É birra da criança. Pode ser que a criança tenha visto ou sofrido algo em decorrência daquele ambiente que ela não quer mais ir. Então, muita atenção quando a criança rejeitar pessoas ou ambientes. E isso não é fácil. Por quê? Porque a nossa tendência é achar que a criança é birrenta, que a criança está num momento de nervoso, e na verdade pode ser um sinal a ser investigado. Olha que dificuldade. E muitas vezes acontece na família. Eu quero deixar bem claro aqui, amigos, que vocês têm que ter muita tranquilidade ao investigarem as situações. Nós não podemos ser precipitados. Por isso, treinamento. Quando você me ouve falar, muitas vezes você fica assim: meu Deus, meu filho de 6 anos não quer ir na casa de um tio. Calma, não é assim. Por isso, você não pode ser superficial nesse conhecimento. Por isso, a gente coloca, tem que analisar com cuidado. Tem que analisar. Tem que analisar, porque às vezes a criança tem aquela relação até por um motivo banal, né? Banal, né? Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu até narro no meu livro, Conflitos e Violência na Escola, que minha mãe foi chamada na escola no meu primeiro ano de aula. No meu primeiro dia de aula, no primeiro ano. Eu tinha 6 anos. E eu não queria entrar na sala de aula, mas não queria entrar. E minha mãe então foi chamada, eu fiquei do lado de fora, num banco lá, sentado. E minha mãe veio na escola e ela veio me perguntar por que eu não queria entrar na sala de aula. Um comportamento, vamos dizer assim, fora da curva, né? Um comportamento diferente. E então eu revelei, depois do esforço da minha mãe, eu falei para ela, eu não queria entrar na sala de aula porque eu achava a professora muito feia. Isso mesmo. Então veja, nem sempre um comportamento tem uma razão ruim, às vezes é uma coisa até banal, menor, mas coisa de criança, mas tem que investigar. Tem que investigar. Entendeu? Aqui a Bárbara está dizendo, ó. Aqui está dizendo exatamente de uma mãe que a filha chorava para não ir numa casa, num local, né? Mas a mãe sempre, sem saber, a obrigava. Isso é muito frequente. Por isso que a gente está criando uma rede de cristãos pela infância. A gente quer treinar líder de ministério infantil, no caso igrejas cristãs, né, gente? Para que oriente as famílias a ver esses sinais. Nós precisamos treinar as famílias, abrir os olhos dos pais e mães. E isso tem que ser feito de forma continuada.
Até os professores podem fazer isso. Professores também treinados podem ser instrumento de treinamento, orientação para as famílias dos alunos. Também é possível fazermos isso. O nosso objetivo, gente, é sair da esfera apenas de acumular conhecimento, mas começar a praticar justiça, a ser instrumento de defesa das crianças. Tudo bem? Então, esse aspecto é muito relevante, gente, que é essa resistência da criança ou do adolescente a não querer ir em um determinado lugar, e os pais têm que estar atentos. Eu vou trazer um caso aqui bem difícil para vocês, tá? Caso de igreja. A filha adolescente não queria ir mais na igreja. Clau, olha só, entre no www.cristãospelainfância.com.br. É o blog de preparação de lideranças para a restauração da defesa das crianças. cristãospelainfância.com.br. E é claro, amigos e amigas, se vocês querem ter uma formação extraordinária, façam o curso Preparados para Defender Criança. O meu curso, que esse aí eu digo, quem faz esse curso, eu passei tudo o meu conhecimento, né, gente? É um curso de 25 horas, é um curso completo, eu diria. Eu diria que você recebe os meus 2 e-books, deixa eu ver aqui, tá aqui. No curso você recebe Família, Educa, Escola Ensina, Questões da Sexualidade, Leis e Decisões dos Tribunais, e você recebe também Conflitos e Violência na Escola, como agir em situações de violência, de abuso, como investigar crianças, bullying. Esse livro é fantástico. Então você recebe esses 2 e-books e você recebe 12 aulas, com videoaulas, com audioaulas, com texto. Aliás, não são 12 aulas apenas. São mais de 30 videoaulas que vão abordar as questões diversas. E você também fará parte de um grupo no Telegram. O curso chama-se Preparados para Defender Crianças. Se você entrar no meu Instagram, no meu perfil, tem lá o link de acesso. Se você entrar no Cristãos pela Infância, tem revistas e companhia. Clique lá, que também tem um acesso ao curso. Isso tudo para dizer o seguinte, gente. Treinamento. Se você é professor, se você é profissional que lida com crianças, se você é pai e mãe interessado na defesa dos seus filhos, se você é líder de ministério infantil ou de família, eu sugiro, sim, fazer o curso Preparados para Defender Crianças. É uma ideia de você, olha aqui, a Franci Meire está dizendo muito bom. Obrigado, Franci Meire. A ideia é abrir os olhos e com base legal. O que é interessante do curso, gente? Base legal. Você não estará ali só recebendo conselhos, não. Também conselhos, mas sobretudo os fundamentos legais, as decisões da justiça sobre os conselhos que eu dou para você. Tudo bem? Então, muita coisa, né? Então agora qual que é o objetivo? É que você esteja atento a esses sinais. Eu falei de 2 sinais até agora. Então, o último que eu mencionei, a criança não quer ir num lugar. A criança não gosta do contato, da proximidade de uma pessoa. Investigue. Lembre-se, eu ainda estou falando de primeira infância. Tá? Sim, eu comecei a dar um exemplo e não terminei. Então, a adolescente repentinamente não queria mais ir na igreja. E a mãe achando que a filha estava se desviando. Eu sei que tem muito cristão aqui. E a mãe achando que a filha estava se desviando. E de fato estava. Só que ela não sabia o porquê que a criança não queria, que a adolescente, né, a filha, não queria mais na igreja. Por quê? Porque a adolescente estava sendo assediada por um líder da igreja. Olha só a situação. O assédio de um adulto líder na igreja gerou na adolescente o desejo de não mais ir na igreja. Muita atenção. Isso não ocorre só na igreja, não. Pode acontecer em escola também. Comportamento de professores agressivos com os alunos, ou que esteja alijando os alunos, né? Desprezando, humilhando os alunos, e o aluno não quer mais ir na escola. E ele não vai dizer que é esse o motivo. Então, aqui que eu estou dizendo, né?
precisamos investigar por que a criança não deseja mais ir na escola, ou na igreja, ou na casa de um parente. Perceberam isso? E aí vai além da primeira infância, é verdade. Mas eu estou dando ênfase agora a essa fase tão especial, os sinais comportamentais das crianças até 6 anos de idade, que nós devemos estar muito atentos. Um outro sinal da primeira infância, e esse sinal, amigos, é muito importante, é exatamente as palavras de cunho sexual ou palavrões. Porque quando as crianças são expostas, seja a vídeos pornográficos, ambientes pornográficos, ou quando ela é assediada, amigos, por abusadores, a criança muitas vezes tem acesso a palavras que são palavras de cunho sexual ou palavrões. E a criança vai repetir essas palavras em outros ambientes, até porque ela não tem pleno conhecimento do significado daquela palavra, daquele palavrão, daquela expressão. Então estejam muito atentos às palavras de cunho sexual ou palavrões de crianças. E agora eu estou dando ênfase crianças da primeira infância. E aí vai um mundo de experiências aqui para passar para vocês. Porque como a criança não tem plena noção das palavras e seu significado, ela pode replicar sem consciência do seu real significado. E isso ocorre com frequência. O que fazemos normalmente? Tanto igreja, quanto escolas, quanto família. Quando a criança fala o palavrão ou a palavra imprópria, nós mandamos ela calar a boca. Nós mandamos ela lavar a boca. Não é isso, gente? Não é isso que a gente faz? Então, pela desatenção ou o andar do dia a dia, né? A gente acaba não percebendo que a criança pode estar dando um sinal. A criança pode estar dando um sinal. Quem está entendendo isso? Eu sei que não é fácil, hein? Não é fácil, não. Isso é bem diferente da criança que vamos dizer assim, ela é indisciplinada, ela quer provocar. Você às vezes você tem um tio, né? Eu vou falar de tio, uma pessoa da família, que fala muito palavrão para a criança. E você até sabe, a criança fala em função da influência daquele tio. E aí você fala para a criança que aquela palavra não é boa, etc. Mas a criança insiste em falar, né? É diferente. Então você já sabe a origem, você sabe identificar por que ela está falando aquilo, e ela insiste, vamos dizer assim, numa rebeldia, numa desobediência. Aí sim você tem que corrigir, tentar mostrar para ela, e etc. Aí é uma outra situação. Eu me refiro exatamente quando não há um motivo aparente para aquelas palavras da criança, aí você tem que investigar. Tudo bem? Isso é importante, hein? Porque no dia a dia a gente acaba se esquecendo. Isso aqui que eu estou dizendo é uma coisa para ser treinada, viu, pessoal? Porque muitas vezes a gente não consegue ver sinais pela pressa, principalmente os pais. Muito bem. Agora vamos falar de crianças e adolescentes em geral, né? Eu poderia falar de outros elementos, mas pelo tempo que eu não vou específicos da primeira infância. Amigos, um dia vamos fazer uma live sobre as crianças e adolescentes, especialmente surdas. E eu quero trabalhar com vocês a ideia de como estar atento aos sinais nas crianças portadoras de deficiência, ok? Que se aproxima muito desses cuidados com a primeira infância. Agora, vamos trabalhar um tema, um sinal comportamental que é muito relevante e, vamos dizer assim, está presente no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não percebemos. Eu quero falar das ideias ou tentativas de suicídio. Agora aqui é um conceito que vai englobar vários comportamentos. Ideia de suicídio. Muitas vezes a criança ou adolescente pode externar abertamente para pais ou professores ou amiguinhos, que normalmente ocorre com os amiguinhos, a ideia da autoaniquilação, a ideia de não querer mais viver, a ideia de que essa vida é muito ruim, queria ir embora. Várias são as formas da criança expressar esse sentimento de autoaniquilação. E o mais importante, muitas vezes ele é verbalizado com muita antecedência quando posteriormente ocorre a tentativa.
é interessante observar, quando vamos estudar as ocorrências efetivas de tentativas ou então de atos consumados de suicídio de crianças e adolescentes. Incrível, né, gente? Crianças cometendo suicídio. Ocorre, viu? Quando nós vamos avaliar isso, o que está por trás, assim, de maneira avassaladora? Na maioria dos casos, abusos sofridos. Abusos sofridos na infância. Então, é necessário que a gente esteja muito atento a esse comportamento, por exemplo, que se manifesta em redações. Crianças que sempre que vão fazer uma redação, um adolescente vai fazer uma redação, tema livre, ele fala sobre a morte. Veja, aqui nós já migramos. Não necessariamente ele vai falar sobre suicídio. Ele vai trazer temas mórbidos, vamos dizer assim. Vamos deixar aberto para você entender. Nem sempre a ideia de autoaniquilação que a criança ou adolescente vai escrever na redação. Ele vai trazer temas de terror, temas de morte. O personagem é morto de forma violenta ou etc. Então, todos esses requintes de morbidez trazidos sejam com frequência em redações, em temas, em conversas. Quando a criança tem o mórbido como algo natural na sua expressão de afeto e de ideias, é preciso investigar. Você pode até dizer assim, mas isso pode ser influência de filmes. Pode, mas você tem que investigar, porque pode não ser influência de filmes. Pode ser, e aí eu vou abrir agora um leque de possibilidades. Crianças e adolescentes podem demonstrar esse apego ou interesse por temas mórbidos, inclusive o suicídio, em razão de abusos sofridos? Sim, mas não só. Pode ser também, e aqui vem algumas surpresas, violência doméstica. Crianças ou adolescentes que estão em ambientes onde se pratica violência doméstica, atenção, a mulher pode ser autora de violência doméstica. Atenção, hein? Eu sei que você pode ficar chocado, mas atenção, quando eu falo violência doméstica, eu estou falando de ambientes em que há violência no âmbito doméstico, inclusive a violência doméstica, que é um termo jurídico legal, né, gente? Quando a mulher é vítima da violência, inclusive praticada por outra mulher. Embora o homem pratique muitas vezes violência doméstica, em torno de 30% das ocorrências de violência doméstica, gente, é praticada por outra mulher. Você nunca vai ouvir isso por aí, mas está nos dados de violência doméstica. Mulher praticando violência doméstica contra outra mulher. Por exemplo, filhas que agridem mãe, mães que agridem filhas, empregada doméstica que agride a patroa, patroas que agridem empregada doméstica, ok? Mas o que eu quero salientar aqui é que a criança, quando está exposta à violência doméstica, não no sentido jurídico legal, a violência no âmbito da sua família, essa criança pode desenvolver ideias de autoaniquilação. O apego aos temas mórbidos pode ser uma ponte revelando aquilo que já está em gestação dentro da criança, que é a autoaniquilação, a ideia de suicídio. Ela quer, na verdade, quer fugir daquele ambiente, não sabe como. Ela não quer deixar a família, ela queria que a família fosse de outra forma, mas ao estar exposta à violência ou a ambientes muito desestruturados, essa criança pode desenvolver esse apego aos temas mórbidos ou a ideia de suicídio. Isso aí ambiente hostil, André, muito bem. Ambientes hostis. Agora imagine um pai que agride a mãe, uma mãe que agride o pai. E a agressão aqui, é bom dizer, não é apenas agressão física, mas também a agressão psicológica, a agressão verbal, não é? Tudo isso. E não é só o pai com a mãe, não, amigos. A mãe também com o pai. A mãe que só denigre o pai, a mãe que é agressiva com o pai e também o pai com a mãe. Portanto, nós temos que ter o olhar aberto para identificar esse comportamento na criança. Pode ter como causa a desestruturação familiar. E a criança vai revelar isso por meio de redações na escola. Olha só que coisa. Por meio
de apego a símbolos mórbidos. E esse é o objetivo, estarmos atentos a isso. Perceba, não estou dizendo que toda criança que tem apego a caveiras, por exemplo, que essa criança está tendo esse contexto familiar, mas precisa ser investigado, gente. Uma criança que só tem apego a filmes de terror, por favor, nós temos que investigar para saber se aquela situação está sendo fruto de algo, vamos dizer, que nem é aconselhável. Mas, por exemplo, os pais gostam de filme de terror. A criança, ao ver filmes de terror com os pais, ela acaba assimilando aquele ambiente de terror e revela isso em seu comportamento. É possível? É possível. Como também não, como eu acabei de mostrar. Aqui o Francisco está dizendo, às vezes, quando levamos casos como esse aos pais, muitas vezes eles nem sabiam, pois para eles as redes sociais eram apenas um passatempo dos filhos, quando na verdade era algo que estava consumindo. Olha, eu quero dizer, eu vou apresentar vocês aos novos mentores das crianças e adolescentes do Brasil. Basta dizer assim, Hey Google, Hey Siri e Google. Porque na verdade hoje as crianças vão ter acesso às coisas mais importantes da sua vida, dizendo assim, Hey Siri. E aí ela diz o que quer saber. Relação sexual, Hey Siri, qualquer coisa que ela queira saber. Os pais agora estão sendo substituídos pelo Hey Siri. Essa é a realidade, Francisco e amigos. As crianças estão buscando as informações nas redes sociais. E os pais agradecem, né? Infelizmente, essa é a realidade. Os pais agradecem, porque agora não tem mais o trabalho nem de orientar os filhos. Quem está orientando são as redes sociais, por meio desses dispositivos de perguntas e respostas que falam, né? Vão formar as crianças. Olha, não estou dizendo que isso é algo que vai acontecer necessariamente. Está em caminho de acontecer de forma avassaladora. E eu vejo isso, que os pais e mães, eles também estão nesse mesmo processo. Nós temos aqui uma função de restaurar o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. É essa tarefa que eu me proponho, por meio desse cuidado com os filhos. Oi, Google, né? E começa por aí, exatamente. Não estou dizendo e querendo negar a importância das redes sociais, mas nada substitui o pai e a mãe. E nós precisamos agora falar com pais e mães. Tem alguém de Ministério Infantil aqui? Amigos, Ministério Infantil é uma linda atuação da Igreja Cristã Brasileira, que tem dentro dos seus quadros da igreja, da liderança das igrejas, tem um setor específico chamado Ministério Infantil, que cuida das crianças que vão às igrejas. Tem alguém de Ministério Infantil? Eu diria para vocês o seguinte, o Ministério Infantil, olha aqui, a Francimeire, com certeza tem outros, né? O Ministério Infantil, Flávio, Analise, isso mesmo, ó, tem bastante Ministério Infantil aqui. Deixa eu dizer para vocês, vocês do Ministério Infantil deviam ocupar metade do seu tempo falando com pais e mães, despertando nos pais e mães a atenção para com os filhos, despertando nos pais e mães o evangelismo e a ministração da palavra nos lares. Então nós precisamos que o Ministério Infantil se una ao Ministério da Família, para entender que se a família conversar com os filhos, se a família se interessar numa relação de afeto, não é só disciplinar, ordenar. Os pais viraram quase que carcereiros. É a realidade, gente, porque encontra pouco, quando encontra para dar ordem, para disciplinar, é um carcereiro. Um carcereiro, né? Não pode, gente. Pai e mãe é muito mais do que quem disciplina e quem dá ordem, quem manda. O pai e mãe tem que criar uma relação de afeto com os filhos, não estão tendo. E isso também é importante. Eu estou dizendo isso para só contextualizar, hein, gente? Aqui temos um projeto, a Bárbara está dizendo. Mas é muito importante isso, que a igreja seja instrumento de fortalecimento das famílias. A igreja tem que trazer isso, urgente. Agora veja só, eu estou dando essas características, já caminhamos para o final, gente, para que vocês reflitam. Então, vocês que são de Ministério Infantil, vocês que são professores, vocês que cuidam de crianças, qual que é a minha proposta para vocês?
que vocês tenham um treinamento, que vocês tenham uma formação continuada. Não podemos ficar como estamos, fazendo apenas quando ocorre o pior, tentamos uma solução para um incêndio que já está em andamento. Não, nós vamos agora agir com prevenção. E para isso precisamos desenvolver habilidades e ter conhecimentos, inclusive legais. Por isso, todas essas orientações que eu dei aqui, eu procurei ser bastante prático com vocês, né? Para que vocês tivessem uma noção assim, bem como fazer, né? Como falar, etc. Eu repito a vocês, nós precisamos agora criar uma rede de pessoas que desejam transformar a sua cidade. Eu sempre termino e vou puxar sempre a sardinha para isso, gente. Nós precisamos transformar a nossa cidade. Comece com a sua família, comece na sua igreja e invada as escolas, as creches, para que nós tenhamos crianças protegidas. Eu já disse para você, até o dia 12 vou fazer lives. Amanhã vai ser às 15 horas. Amanhã vai ser às 15 horas da tarde. Eu vou fazer uma live específica sobre proteção da criança. Até o dia 12. O dia 12 eu vou fazer 2 lives. E eu espero que você esteja acompanhando no meu Instagram. Convide líderes do Ministério Infantil. Você que é do Ministério Infantil, convide líderes do Ministério Infantil. São orientações bem práticas. Olha aqui o Flávio, né? Deve estar fazendo, o Flávio está falando curso Preparados para Defender Crianças, né? E que é o curso que eu aconselho a vocês. Vão lá no meu link, no meu perfil do Instagram, tem lá, Preparados para Defender Crianças. Esse curso, olha, a Bruna também, acho que todo mundo aqui está fazendo o curso, gente, que bom. A Bruna também está dizendo que é muito bom, vale muito a pena. Isso aí, gente, é um curso, e um curso que não acaba, né, gente? Vocês vão ficar no Telegram, vão receber novos... quem faz o curso faz parte de um Telegram que recebe audioaulas, etc. E isso é o nosso objetivo. A gente tem essa vida já quase 30 anos em defesa da criança. Eu me alegro muito, gente. Eu sou muito honrado por vocês, mas se vocês querem me alegrar, que vocês transformem todo o conhecimento em ações de justiça para os seus filhos, netos, sobrinhos e para crianças da sua igreja. Esse é o meu alvo. Eu finalizo aqui dizendo para vocês o seguinte: vocês já viram o lago de Itaipu, não viram? Aquele lago gigantesco da hidrelétrica de Itaipu, né? Então tem um lago com centenas de quilômetros quadrados, né? Aquele lago cheio de água, parado, se fosse só o lago, não ia produzir energia elétrica nenhuma. Por que produz energia elétrica? Porque tem turbinas. Se não fossem as turbinas que geram energia elétrica, o lago seria um lago de água parada. Eu quero dizer para vocês que o conhecimento, as palestras, esta live, tudo isso é água que enche um reservatório. Então vocês têm um grande reservatório de conhecimento, eu também. O que nós temos que fazer com esse lago de reservatório de conhecimentos, de livros que lemos, de palestras, de lives? O que nós temos que fazer? Transformar isso em proteção para os nossos filhos, em proteção para as crianças da igreja, em proteção para os nossos sobrinhos. E como nós fazemos isso, gente? Por meio de ações contínuas, por meio de ações concretas, projetos. E essa é a intenção, que nós não fiquemos apenas no falar, que nós exerçamos essa atuação contínua. Para você que é do líder do Ministério Infantil, para você que é cristão, entre no cristãospelainfancia.com.br. É uma ação contínua de conquista de cidades, começando pela sua igreja. Então a ideia é essa: se preparem, se capacitem e estejam agora inundando seus relacionamentos, a sua igreja, a sua cidade, com ações concretas, amigos. Escrevam aí, ações concretas de justiça. Nós não viemos aqui só para falar, nós viemos também para cuidar. É isso, amigos. Amanhã às 15 horas farei uma live, que amanhã é domingo. Eu espero e conto com a sua presença. Convide amigos e estaremos juntos amanhã. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu não consigo ler direito agora, ai que agonia. Só consigo ler o texto, uma bênção, né? Tá bem, obrigado a todos.
e estejam semeando nas pessoas à volta de vocês. É o que eu creio que nós vamos transformar o Brasil. Eu não vou me cansar de estar aqui dando orientações para as famílias, para os professores, líderes de ministério, porque proteger crianças do abuso, lembram dessa frase? Proteger crianças do abuso é tão espiritual quanto orar por elas. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida e até amanhã. Um forte abraço, gente.